Olá e sejam muito bem-vindos ao Havrutachetes. Hoje a gente vai abrir o arquivo de um caso que, olha, intriga estudiosos há séculos. A história de um texto antigo que simplesmente desapareceu. E o incrível trabalho de detetive que foi preciso para trazer ele de volta à luz. O nome do nosso suspeito, Sifrei Zuta. Essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que se reconstrói algo que se perdeu no tempo, que virou pó, virou só uma memória? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse desafio, explorando um trabalho que mistura história, linguística e, pode acreditar, uma boa dose de investigação forense para resolver um dos maiores quebra-cabeças da literatura antiga. Ok, então vamos conhecer o nosso protagonista, o Sifrei Zuta. E, gente, este não é um texto qualquer. Pensa só. Na imensa biblioteca da literatura rabínica antiga, onde muitas obras seguem padrões parecidos, ele se destaca. Ele é quase como um rebelde literário, sabe? Com uma voz só dele, um estilo e um vocabulário bem peculiares. E foi justamente essa singularidade que fez o desaparecimento dele ser um vazio tão intrigante. Por séculos, ele foi só um fantasma, uma lenda sussurrada entre os estudiosos. Então, por onde os investigadores começam quando o rastro é tão antigo? Imagina, a cena do crime esfriou há mais de 1000 anos. Eles seguem as migalhas. Por muito, muito tempo, as únicas provas de que o Sifrei Zuta existiu eram referências espalhadas, citações de segunda mão encontradas em outros livros, como eco bem distante. Eram as primeiras e super frágeis pistas da nossa investigação, um trabalho que exigia uma paciência de monge para vasculhar bibliotecas inteiras em busca de uma única menção. E para complicar um pouquinho mais o caso, nosso suspeito tinha vários apelidos. Como dá para ver aqui, os estudiosos medievais que citavam ele usavam nomes diferentes. Sifrei Zuta, que quer dizer algo como o pequeno Sifrei, Sifrei Catan, com o mesmo significado, ou até nomes mais misteriosos como Midrash Panim Asherim, que seria tipo uma outra interpretação. Tentar rastrear um livro com tantas identidades era um verdadeiro pesadelo para os pesquisadores. Cada nome era uma nova pista que muitas vezes levava a um beco sem saída. Agora, olha só que interessante essa citação aqui. Ravi Nissim Gaon, um gigante intelectual do século XI, lá do norte da África, simplesmente diz em um dos seus comentários: como se encontra no Sifirri. Para ele era algo do dia a dia, um texto conhecido que seus leitores provavelmente conheciam. Mas pra gente, séculos depois, essa frasezinha, nossa, é ouro puro. É a prova concreta de uma autoridade inquestionável de que o livro não era um mito. Era uma fonte de estudo ativa, respeitada, viva e pulsante no mundo acadêmico daquela época. O mistério ficou adormecido por séculos, mas o caso nunca foi realmente fechado. Foi só na era moderna que uma nova geração de detetives acadêmicos decidiu reabrir os arquivos, armados com novas ferramentas e uma determinação incrível. E antes da gente mergulhar nessa caçada fascinante, um recadinho rápido. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube e curte esse tipo de conteúdo, por favor, considere se inscrever aí no canal, ativar aquele sininho das notificações e deixar um comentário. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar para mais gente. E claro, compartilhe este vídeo com amigos, nos seus grupos. Nossos canais no YouTube, Telegram e WhatsApp estão todos na descrição, assim como o link para o nosso Instagram, que é @chavrutachats. Com esse apoio, a gente pode continuar trazendo mais investigações como esta. Agora, bora voltar para o caso. E que caçada espetacular que foi! Isso aqui mostra quase um século de avanços. E funciona como uma corrida de revezamento através das gerações, sabe? Começou com Leopold Zuns, que lá nos anos 1850 foi tipo um perfilador, mapeando sistematicamente onde o suspeito tinha sido visto pela última vez. Depois, o momento da virada, com Solomon Schechter, que fez a primeira descoberta física. Daí em diante, o trabalho meticuloso de H.S. Horowitz, que juntou as peças citadas como um restaurador de mosaicos, e J.N. Epstein, que encontrou um pedaço ainda maior do quebra-cabeça. Cada um deles, a seu tempo, ajudou a transformar o Sifrei Zuta de um sussurro a uma voz, mesmo que ainda fragmentada. Vamos focar nesse número por um instante. 1894. Gente, esse ano mudou o jogo completamente. A descoberta do Solomon Schechter em Oxford, no meio de milhares de outros documentos antigos, foi a prova irrefutável, a arma do crime, por assim dizer, que confirmou que cópias físicas do livro tinham sim sobrevivido ao tempo. Não era mais uma questão de será que o livro existiu, mas sim de quanto dele a gente ainda consegue encontrar. A teoria virou realidade. E isso nos leva direto para o próximo capítulo da nossa investigação, um que exigiu uma perícia ainda mais afiada. Porque veja bem,
Encontrar fragmentos físicos foi um passo gigantesco, mas era só a moldura do quebra-cabeça. O verdadeiro desafio, o trabalho de detetive mais minucioso, era encontrar as peças do Cifres Utahuta que estavam escondidas à vista de todos, disfarçadas dentro de outras obras. E aqui está o maior obstáculo para os nossos investigadores. Muitos trabalhos antigos, principalmente as grandes coletâneas conhecidas como Midrashim, tinham o hábito de compilar e editar trechos de outras fontes sem dar o devido crédito. Não era por maldade ou plágio, como a gente entende hoje. Era simplesmente a forma como o conhecimento era preservado e passado adiante. O problema é que o Cifrei Uta foi uma vítima frequente disso, com suas palavras sendo absorvidas por outras obras, tornando-se quase invisíveis. Então, o ponto crucial é este, e o slide mostra isso perfeitamente. Os estudiosos precisavam distinguir entre dois tipos de testemunhas. De um lado, tínhamos fontes como o Yalkut Shimoni, que diziam com todas as letras: olha, eu peguei isso aqui do Cifrei Uta. Eram as testemunhas cooperativas, digamos assim. Do outro lado, tínhamos gigantes como o Midrash Agadol, uma compilação iemenita enorme que silenciosamente incorporou seções inteiras do livro perdido em seu texto. Encontrar as palavras do Cifrei Uta dentro do Midrash Agadol era como procurar uma agulha num palil. Para encontrar essas passagens ocultas, foi preciso desenvolver um método quase forense, uma espécie de análise de DNA textual. Primeiro, os estudiosos mapearam a impressão digital do Cifrei Uta, sua terminologia única, as palavras que só ele usava. Segundo, eles identificaram o modus operandi, o estilo de escrita conciso, direto, às vezes até exagerado, bem diferente de outros textos. E, finalmente, o passo decisivo, cruzar qualquer passagem suspeita com os fragmentos físicos já conhecidos para confirmar correspondência, como um perito balístico que compara a bala da cena do crime com a arma do suspeito. Graças a todo esse trabalho de detetive, a décadas de esforço meticuloso, hoje nós temos o Cifrei Uta de volta. A gente pode ler, estudar, ouvir a sua voz peculiar, depois de séculos de silêncio. Mas a história não acabou. O arquivo deste caso, pode acreditar, ainda está abertíssimo. E isso é o que é realmente fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco agridoce. Mesmo com todos os fragmentos encontrados e as citações recuperadas, nós sabemos com certeza absoluta que partes do livro ainda estão faltando. A versão que a gente lê hoje é uma montagem brilhante, uma obra-prima da erudição moderna, mas ainda é um eco do original, um esqueleto lindamente montado de um ser que um dia foi completo. E este slide ilustra o ponto de uma forma brilhante e até comovente. A gente tem provas de cenas deletadas, por assim dizer. Uma coleção medieval cita claramente o Cifrei Uta ao descrever uma passagem sobre a morte de Moisés, onde ele é enterrado por anjos. É uma imagem poderosa de uma beleza imensa, não é? E, no entanto, essa passagem não está em nenhum dos fragmentos que a gente tem. Ela existe apenas como um eco em outro livro, um fantasma de uma beleza que ainda não conseguimos recuperar. No final das contas, essa investigação toda é sobre muito mais do que só um livro antigo. É uma parábola poderosa sobre a fragilidade da história e a resiliência do conhecimento. Mostra como as vozes do passado podem ser silenciadas e esquecidas pelo tempo, mas também demonstra a incansável e inspiradora busca humana para juntar os cacos, decifrar os sussurros e fazer com que essas vozes sejam ouvidas de novo. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. A recuperação do Cifrei Uta é uma vitória em tanto, mas nos faz pensar: quantos outros tesouros como ele ainda estão por aí, escondidos em fragmentos, em citações anônimas, em pistas quase apagadas, apenas esperando que o próximo detetive curioso decida reabrir o caso? O passado, com certeza, ainda tem muitos segredos para nos revelar. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada investigativa aqui no Havro Tachetes.